Somos filhos da misericórdia. Esse Deus infinitamente misericordioso, esse Deus que silencia, esse Deus que muitas vezes fala, esse Deus que muitas vezes nos exorta, esse Deus que nos abraça, esse Deus que nos ama, esse Deus amoroso, carinhoso, bondoso, e esse Deus que olha para mim e para você hoje de um modo especial. Quantas vezes o Senhor fala conosco e nós ouvimos e fizemos aquilo que queremos. E muitas vezes nós colhemos os frutos das nossas desobediências. Quando nós queremos realmente fazer a vontade do Senhor, nós precisamos silenciar os nossos corações. Há vários tipos de silêncio, hoje nós vamos falar. Muito silêncio, eles mergulham nele apenas para fugir ou para dormir. Outros fazem uso de 1000 técnicas a fim de se atingir um silêncio simplesmente relaxante. Outros ainda exercitam meditação com pensamentos bloqueados, suspeito, num vácuo silêncio, no qual julgam elevar-se. Alguns endurecem por capricho ou por mau humor, e assim por diante. Mas o verdadeiro silêncio é aquele que nos coloca diante de Deus. Essa experiência enriquece os nossos valores, reflexões, sentimentos e ideias. E mais, no íntimo da alma forma-se as convicções e enraizam as virtudes. Daí define-se as linhas mestras da luta pessoal para melhorar a cada dia um pouco mais. Nós temos o hábito de falar muito e quase não sabemos escutar. A pobreza de palavras, porque há pobreza de silêncio. Só teremos condições de responder com prontidão a Deus e aos irmãos se exercitarmos as nossas escutas. O Senhor veio, pôs-se junto dele e clamou, como das outras vezes, quando nos fala em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. O Senhor chamou, Samuel, Samuel, e ele respondeu, fala, Senhor, que teu servo escuta. E esse mesmo Senhor hoje que te chama pelo nome. Quantas vezes o Senhor nos chama pelo nome e nós não percebemos a voz do Senhor? Quantas vezes nós estamos na correria, na luta do dia a dia e não escutamos a voz do Senhor, onde Ele fala muitas vezes e nós não temos a coragem de responder. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Nós deixamos nos envolver por várias coisas, esquecemos de escutar a voz do Senhor. Você que faz as suas orações todos os dias deve estar se perguntando, mas se faço as minhas orações regularmente, por que preciso meditar? Se faço as minhas orações diariamente, eu escuto a voz do Senhor. A questão é muito simples. Nós precisamos escutar e silenciar. A meditação é quando Deus fala conosco. E Ele fala de formas bem diversas.
pode ser através de um sentimento que brota no fundo do coração, um palpite que pode ser uma alegria inexplicável que você sente do nada. Pode ser através de uma instituição de ligar ou de falar com alguém, ou do impulso de se mover em alguma direção, seja pessoa, trabalho ou estudo. Pode ser uma pessoa que traz uma mensagem para você. Poucas vezes conseguimos ouvir uma voz real falando no nosso ouvido em uma resposta às nossas orações. Enfim, Deus é o Supremo. Deus é sabedoria, maior e bem criativo. A nossa mente precisa estar atenta e precisamos silenciar. Por isso que é tão importante aprender a silenciar. As respostas já não estão mais dentro de nós. Para tudo aquilo que nos angustia, nós já temos a resposta pronta. Mas sem o silenciar, sequer conseguimos formular a resposta certa. Aquele anseio da alma que tanto nos aflige em qualquer lugar já está realizando, mas é preciso limpar o caminho para que ele se manifeste. Deixar de lado as preocupações, a ansiedade, o medo, simplesmente silenciando a nossa mente e ouvindo o coração. A mente é o silêncio precioso. No silêncio podemos ouvir a voz de Deus. Um dos meus pastores, um pastor que diz que precisamos abaixar. Nós precisamos abaixar o volume do mundo e aumentar a voz de Deus em nossos ouvidos. Abaixar o volume do mundo não diz respeito apenas a desligarmos a televisão ou o rádio. Diz respeito a alimentarmos a nossa mente com aquilo que o Espírito deseja. Quando alimentamos o nosso espírito, aumentamos a nossa capacidade de discernirmos na nossa vida a espiritualidade, ou seja, nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus, a sermos guiados por Ele e por sua vontade. Como São José, peçamos ao Senhor o dom da escuta sincera e fiel. Assim aprenderemos a escutar os apelos, a sentir as noções, a entender os sinais que Deus nos aponta em nossa vida. A exemplo de São José, que nos mostra que na escuta sincera e fiel, aprendemos a escutar os apelos, aprendemos a sentir a vontade e agraciar, sermos agraciados por Deus. Somos filhos e filhas. Viver é aprender que Deus tem algo em nossa vida, que Deus tem uma missão. Eis o que diz o Papa Francisco, porque é um homem forte e de silêncio. São José, um homem forte e silêncio. Ouvir é uma ação passiva, refere-se apenas aos sentimentos da audição, consequência do sistema auditivo, que capta o som à nossa volta. As pessoas precisam aprender a silenciar. O silêncio é um autoconhecimento. A escuta é silenciosa, inclui o não verbal, é uma estrelinha, é um gesto, é uma atuação. A palavra de Deus, a sua voz no silêncio do coração, na natureza, na história, nos acontecimentos, na missão, no grito do povo, ser capaz de escutar, inadutível da natureza, ajuda a escutar os corações das pessoas, os sentimentos mudos, os medos são confessados, as queixas são silenciosas. O próprio Deus é o melhor exemplo de escuta.
Cada vez que rezamos, Ele nos ouve, sem pedir nada, até mesmo nos procede e toma a iniciativa em atender os nossos pedidos de ajuda. A atitude da escuta, qual Deus é o modelo, exortamos a derrubar os muros do mau entendimento e a criar pontes de comunicação, superando o isolamento, o fechamento no nosso mundo tão pequeno. Que nós possamos silenciar nesse tempo onde o som muitas vezes não permite ouvir a voz de Deus. Senhor, que eu possa realmente silenciar o meu coração para ouvir a sua voz. E ao ouvir a sua voz, Senhor, eu possa caminhar confiantes em direção à terra celestial. Somos filhos da misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia.